Bom, sobre a tree da build, tem pontos muito interessantes aqui. Eu estou fazendo um path node aqui de Flask Effect e Flask Duration. Como a gente é Pathfinder e aqui a gente tem diversos pontinhos que auxiliam o nosso dano de Poison, porque a nossa impedidor é de Poison, ela não é de crítico. Então aqui eu pego o efeito de Wither e Wither on Hit. Aqui eu pego More Damage. Aqui eu estou pegando Flask Charge. E aqui eu estou pegando Life Flask infinito. O que significa Life Flask infinito? Que mesmo quando o meu cap de vida está cheio, eu continuo recuperando vida, tá? Bom, aqui eu faço um pathing para pegar duas lajes, né? E mais algumas médiums. E durante o percurso eu pego um pouco de vida, um pouco de Flask e algumas masteries muito interessantes. Como a gente é Pathfinder, a gente faz muito uso de Flask. Aqui tem um pouco de Recover, tá? Aqui eu tô pegando Life, porque o nosso Body Armor não tem Life. Aqui eu tô pegando 5% de chance de dar o máximo de Wither possível, porque aí a gente maximiza o nosso dano o mais rápido possível no monstro. Aqui eu tô pegando efeito de aura. Aqui, dano, vida. Aqui eu tô pegando dano. Aqui eu tô pegando um ponto extremamente importante na defesa. Principalmente para você que tá fazendo tier 17 e usa build de Poison. Inimigos não conseguem me dar crítico. Uma leia defensiva muito forte. Aqui eu tenho mais uma outra mastery de dano. Aqui eu tô usando uma large com muitos danos. Aqui eu tô usando uma cluster importantíssima, tá? Sparked Concussion, que eu ganho Flask Charge 20% e efeito de Flask 10%, tá? Esse aqui não é obrigatório alocar. Aqui eu tenho uma Watcher's Eye de Energy Shield on Hit. Aqui eu tenho uma Balance of Terror, tá? Para fazer o cap da minha Impending Doom. E aqui eu tenho mais alguns pontinhos, tá? Para capar o meu Poison Chance. Aqui eu tenho Flask Charge, né? E mais um pouco de dano. Essa large aqui também é de dano. E eu tenho uma Immutable Force. Tá? Um combo de Blood Knot com Immutable Force. Aqui eu tenho uma Thread of Hope, alocando bastante pontinhos em dano, um pouco de vida e um pouquinho mais de dano. Aqui eu tenho uma Impossible Escape Iron Will, que está pegando vida e AoE para eu atingir o overlapping da Impending Doom, tá? Que é importantíssimo. E aqui eu tenho uma Lethal Pride muito interessante, Tempered by War. 50% do Cold Lightning é tomado como Fire, e 50% da minha Cold e 50% da minha Lightning eu tenho Less. Isso significa que a minha resistência de Lightning e de Cold é muito baixa, mas eu estou convertendo metade delas para Fire. Então, se vocês forem ver aqui, minha resistência de Fire 85, se eu ativo meu Flask, 90. Por que eu estou ficando com 90% quando eu ativo o Flask de vida? É por causa do meu shield aqui do Machination. Se vocês forem ler a segunda linha dele ali, Divine Flash, todo o dano que eu tomo ele atravessa com Energy Shield, mas 50% do Elemental Damage taken ele é convertido em Caos. Eu ganho 5% máximo Caos. Então eu tenho 90 de Fire Res e 80 de Caos. Aqui na minha Timeless eu tomo 50% de Golden Lightning como Fire. E aqui na segunda linha, 50% do Elemental Damage eu tomo como Chaos. Então quando eu tô full em Energy Shield, eu tô sempre ficando full em Energy Shield, eu tenho sempre 5% a mais de Fire Res, o que faz com que eu tenha um cap. E o cap máximo é 90, tá? Bom, sobre a Tree é basicamente isso, não tem muito segredo. Eu pego dano, 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 dano e vida. E as mecânicas defensivas dessa build aqui são basicamente baseadas em Flask Finder, tá? Sobre os equipamentos na build, aqui eu tenho uma Dagger craftada que tá me dando Poison Hit e bastante dano, tá? Ela não é difícil de craftar. Ela tá custando entre 50 a 100 Divines, dependendo do quanto de sorte você consegue ter. Aqui eu tenho uma Forbidden Shackle, que só me importa é o level da Impingement Doom 35. Aqui eu tenho uma Defiance of Destiny com roll perfeito de
Life, tá? Ali na no último implícito. Um Calandra Touch para dar Double Effect aqui na minha Area of Effect. E no Channeling -7. Aqui eu tenho uma botinha que está me ajudando a capar atributos e está me dando um pouco de Caos para ajudar a capar o Caos. E ela tem um implícito muito interessante, que é Scepter Ground, tá? O Scepter Ground, ele faz com que a gente tome 6% less damage. Então, em vez de eu colocar Action Speed, eu preferi ficar um pouco mais tanque. Tides of Time, padrão, para dar mais efeito de Flask. E Vix's Entrampment, que é o que habilita a Impending Doom, tá bom? Aqui eu tenho uma Cloak of Flame, que ajuda a capar o meu dano de Physical Damage taken as Fire. E como a gente tem 90% de Fire Res, isso aqui é excelente. E o Machination aqui, ele tem diversas interações. E uma das interações dele é que ele funciona muito bem com Réplica Sorrow e a Lethal Pride do Hackeata. Porque a gente consegue converter o dano elemental, né? E tem uma defesa layer defensiva enorme no nosso dano elemental. E o Réplica Sorrow, ele deixa a gente com Eldritch Battery. E quando a gente casta o nossa potion aqui de HP, a gente tem mana infinita, né? Entre aspas. Não só isso, o Life Recovery apply pro Energy Shield. Então eu tenho 5.498 de Life Recovery a cada 5 segundos. Isso está aplicando aqui para o meu shield. Isso faz com que eu consiga ativar, por exemplo, a minha Malevolência gratuitamente, sem problemas. Cape a minha resistência para 90 e consiga castar a minha Impinging Doom sem problema algum, tá? Bom, sobre os itens é basicamente isso. Aqui nos Flasks eu tenho um Divine Life Flask com 38 de qualidade, tá? Que nessa liga agora dá para corromper os Flasks e tem como ter mais quality neles. Réplica Sorrow, já expliquei. Ruby Flask, como a gente está convertendo o nosso dano elemental para Fire, faz muito sentido usar ele porque ele dá mais 5% do Maximum Fire Res. E aqui eu estou usando o implícito de Reduce the Effect of Curse, faz com que eu fique imune a Curse, tá? Aqui é a mesma coisa que eu tenho aqui no Quicksilver, Increased Armor, tá? E Progênesis. Progênesis combinado com Petrified Blood e essa tonelada aqui de Life Recovery faz com que permita que a gente fique extremamente tanque. Basicamente é isso. Bom, sobre a build, você tem que estar atento ao cap de overlap da Impending Doom. A Impending Doom ela funcionava de uma forma na liga passada e eu fui mexendo aqui, descobrindo algumas interações. Você tem que ter 4.8 metros lá no seu POB, tá? No PFF Building, da Impending Doom para conseguir dar overlap e dar um dano maior, tá? Se você tem 4.7, você não vai conseguir dar overlap e consequentemente você vai dar mais dano, tá? Então, cuidado, tá? Ao comprar builds ou tentar copiar builds de alguém, você tem que estar ciente de muitas informações que tem em determinadas builds. As gemas aqui são padrões de qualquer build, tá? De Impinging Doom. Então tem uma Malevolência aqui, Divine Blessing, tem um Molten Shell aqui no Automation, tenho outro Automation aqui com Enduring Cry, Frost Blink. Esse Frost Blink aqui é muito interessante porque ele não tem cooldown, né? Então eu consigo ficar gastando ele ad infinitum aqui. Aqui eu tenho o meu setup de Curse, né, para dar overlap junto com uma Awakening Spell Cascade. E aqui eu tenho o meu setup de dano na Forbidden Chakra, extremamente importante você ter o maior level possível na Impending Doom, porque é ela que tem um flash damage de Chaos Damage, que faz com que a sua build consiga capar o dano de Poison, que é 36 milhões e cento e poucos mil, tá? Então aqui eu tenho um Awakening Embalde Ailments, Temporal Chains, que é o que faz com que a nossa Impending Doom funcione, Spell Cascade e Deadly Ailments. Aqui eu tenho Purity of Elements para ficar imune a Elemental Ailment. Aqui eu tenho Herald of Agony para ajudar a capar o meu dano de Poison. Aqui eu tenho Petrified Blood, uma layer defensiva muito boa na nossa build. Aqui eu tenho Mainlighting para resolver um problema de mana, porque eu estou ativando muitas auras. Arctic Armor, que a gente fica parado batendo no boss, então eu tenho aqui 21% less
Physical Damage Taken e 21% Less Fire Damage Taken de hits, tá? Quando eu tô parado. E aqui eu tenho o Winter Step. O Winter Step ele dá 8 de Winter Debuff quando a gente ativa ele perto de um bicho. Então, basicamente essa é a build.